esse vídeo é a continuação da aula de esquizofrenia. Então a gente viu a tipo simples, a hebefrênica e agora a catatônica. A catatônica é o que predomina é o paciente ter uma mímica facial e corporal assim que não responde ao esperado, né? Ele é um paciente parado, quieto, ele tem total desinteresse por si próprio e pelas coisas ao redor, talvez o tipo mais triste de esquizofrenia, e depende da vivência de cada um também. É um pouco mais difícil de diagnosticar, porque muitas vezes os sintomas eles são confundidos com sintomas de depressão. É um paciente que fica dias sem tomar banho, dias sem comer, a gente tenta conversar com ele não responde aquilo que a gente solicita para ele, tá? Ou então ele faz o contrário do que a gente pede, tá? Ele costuma não se movimentar nem mesmo para ir ao banheiro, para atender suas necessidades fisiológicas, né? Então a gente vai ver um paciente com evacuação e urina na roupa e ele não tem interesse por ele mesmo, ele vive numa realidade totalmente diferente da nossa, tá? Esse paciente ele pode ter alguns surtos de muita agitação e agressividade. Quando ele apresenta esse surto é chamado de furor catatônico, ok? Então, essas são as principais características da esquizofrenia catatônica. E essas informações, elas são todas obtidas por meio de estudos, de publicações. A aula que é preparada, ela tem sido de acordo com publicações da revista da USP, em artigos que foram publicados lá alguns anos atrás. E como que a gente atende, como que a gente cuida desse paciente? Como eu falei no começo da aula, é um desafio muitas vezes, porque esses pacientes eles não vão acreditar naquilo que a gente fala, eles não se consideram doentes de uma forma geral, eles não aceitam o tratamento, é difícil a adesão, ele se sente incompreendido e rejeitado pela sociedade, porque especialmente na hebefrênica e na paranoide, onde eles ouvem comandos, eles ouvem pessoas vindo conversar com eles, então eles acreditam que aquela é a realidade dele, e quando ele fala isso para nós, e a gente não consegue compreender, ou o familiar fala, você tá louco, para com isso, então ele se sente rejeitado, ele se sente um mentiroso. E na verdade a gente tem que acolher essas falas deles, né? A gente tem que mostrar para ele que aquilo não é real, mas sem o comportamento de julgamento, tá? Ele tem, de acordo com as alucinações que eles apresentam, eles podem apresentar muito medo, terror, pânico, porque as alucinações podem mandar ele matar. Elas colocam, né, as vozes colocam na cabeça dele que ele é uma pessoa que é rejeitada. Além dele já se sentir rejeitado, ele também ouve isso, que ele tem que matar as pessoas ao redor, porque ele é rejeitado, porque ele é diferente. Ou ele vai acreditar que implantaram um chip dentro dele, ele vai acreditar que ele conversa com a televisão, que ele conversa com alienígenas, que ele vai acreditar em várias coisas diferentes que o paciente pode falar para nós são sintomas de esquizofrenia. Às vezes ele pode pensar que tem alguém debaixo da cama dele tentando matá-lo toda noite, e é uma realidade que ele vive e a gente não percebe essa realidade. Tá? Então é muito difícil da gente conseguir adesão do tratamento, mas a gente tem que trabalhar para isso. Observar as manifestações, acolher sem julgar o que ele está falando, reforçar a importância do tratamento, da adesão medicamentosa, que ele vai melhorar, que os sintomas vão diminuindo com a administração da medicação. A gente tem que proteger o próprio paciente dessas alucinações que ele tem, proteger as famílias também quando ele tem
esse tipo de alucinação, com ordem, com comando de matar e de agredir. Orientar muito bem a família sobre os sintomas também, evitar não julgar, porque não é uma coisa que ele quer fazer, não é uma coisa que ele escolhe ouvir ou não, né? Ele vai escolher receber ou não o tratamento. Então a gente oferece apoio ao paciente, apoio à família, tenta incluí-lo em atividades sociais, atividades grupais, artesanato, coisas que possam favorecer para que ele volte a atenção para outras coisas, tá? E não só na ansiedade, no medo, no pavor e nas vozes. A gente tem que incentivar outros tipos de participações, tanto para o paciente quanto incentivar que a família leve essa pessoa também para outras atividades e que não realize o isolamento social dessa pessoa. Então, são algumas das atividades que nós da enfermagem fazemos. Também a gente vai cuidar para que, quando o paciente estiver naquela fase, né, ou tiver esquizofrenia catatônica, que ele perde o interesse por ele mesmo, a gente vai cuidar para que ele mantenha a higiene, ou a gente vai realizar por ele a higiene, uma boa aparência, e aos poucos tentando ganhando a confiança dele para a gente conseguir a adesão ao tratamento. A observar as funções dele fisiológicas, se ele está em risco de desnutrição, como está a alimentação e a hidratação dele, para a gente poder fazer alguma intervenção também nesse sentido. Tá? E ajudar ele a se comunicar, a expressar o que ele está sentindo e oferecer apoio e conforto para que ele possa aderir ao tratamento e ter uma remissão dos sintomas. É uma medicação que possui também o tratamento farmacológico, né? O tratamento ele é multiprofissional, a equipe deve estar interagindo, então a gente deve ter atendimento de enfermagem, deve ter a psicoterapia e também os fármacos vão contribuir muito para o tratamento. Os que a gente vê bastante são a clorpromazina sendo utilizada, o haloperidol é bastante utilizado. Temos outras medicações também, como por exemplo a clozapina, a risperidona. Um dos problemas dessas medicações é que elas podem ter um efeito sedativo e às vezes a gente vai ouvir o paciente dizendo que não quer tomar porque ele vai ficar depois babando e que ele não é louco. Então a gente vê isso na prática muitas vezes. Entretanto, é necessário reforçar a adesão do tratamento, verificar junto ao médico as doses estão sendo administradas de maneira adequada, às vezes a família não está conseguindo administrar de forma correta. Então é necessário a gente levar essas informações para o médico que faz o acompanhamento também, tá? E rever o plano terapêutico de tempos em tempos, porque ninguém vai atuar sozinho no tratamento desses pacientes, né? É uma equipe multiprofissional. E sempre tentar ganhar a confiança desse paciente para a gente conseguir a adesão ao tratamento. Então, as informações sobre a esquizofrenia de momento são essas, juntos com os outros vídeos que vocês já receberam, já assistiram. E eu vou colocar, além desse vídeo, eu vou pôr para vocês, vou disponibilizar mais um vídeo do próprio paciente falando sobre o viver com esquizofrenia. Quero lembrar vocês que eu estou sempre disponível para responder as questões. Em horário de aula, estou sempre online pelo Hangouts, área do aluno, Gmail. Vocês podem me encaminhar dúvida por lá. Se não for no horário da aula, vocês me encaminham posteriormente. Posteriormente eu vou responder também, ok? Então, até a próxima aula. Essa aula não vai ter atividade ainda, ok? Então, a gente se vê na quinta-feira. Um beijo.